Fala galera, eu sou o Matheus. Neste vídeo eu vou falar sobre o fundo imobiliário MORE11, que durante o vídeo inteiro eu vou falar MORE11. Um tempo atrás, aproximadamente um ano, eu gravei um vídeo falando a respeito desse fundo imobiliário, mas surgiram várias novas informações. Por conta disso, neste vídeo eu vou levantar aqui todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário para a gente ver se o MORE11 está valendo a pena. Ele teve seu início em janeiro de 2020, então está aí no mercado aproximadamente 2 anos e meio, tem um prazo de duração indeterminado, então ele não tem prazo para acabar, é gerido pela More Invest e administrado pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de administração de 1% ao ano e uma taxa de performance de 20% sobre a variação do IGPM, mais 3 ou 4,5%, o que for maior entre os dois no período de apuração, no caso semestral. Para quem não sabe o que é IGPM, é o índice de inflação, muito conhecido por ser o índice de inflação do aluguel. Temos que o fundo imobiliário atualmente tem aproximadamente 15 mil cotistas. E aqui eu já espero que o fundo imobiliário tenha uma baixa liquidez, né? Poucas pessoas comprando cotas e poucas pessoas vendendo cotas. Mas como eu não achei isso lá dentro do relatório do fundo imobiliário, eu vou deixar para falar a respeito da liquidez um pouco para frente. O segundo ponto que eu sempre gosto de olhar é a comparação do fundo imobiliário com o IFIX. Mas lá dentro do relatório gerencial do fundo imobiliário tem a comparação do valor patrimonial mais os dividendos versus o IFIX. E eu gosto de olhar a comparação de valor de mercado mais os dividendos versus o IFIX. Para quem não sabe o que é o IFIX, é o índice de fundos imobiliários, uma carteira teórica. E por ser essa carteira teórica de fundos imobiliários, na minha opinião, para um fundo ser bom, tem que ao menos superar o IFIX. Como eu não achei essa informação lá dentro do relatório do fundo imobiliário, vamos fazer essa comparação da seguinte forma. Não vai ficar totalmente certa, mas vai dar aí uma base bem legal para a gente saber se esse fundo imobiliário superou o IFIX. Estou pegando aqui, desde maio de 2020 e veja que desde então o fundo imobiliário já teve uma desvalorização das suas cotas de mais de 34%. E nesse mesmo período, de maio de 2020, vamos aqui agora no IFIX, vou pegar aqui, maio de 2020 até atualmente, temos aí que o IFIX teve uma valorização de mais de 9%. Logo, quando a gente olha essa questão, mesmo que o fundo imobiliário venha distribuindo dividendos, temos aí que o fundo imobiliário veio perdendo para o IFIX. Então temos aí o nosso segundo ponto negativo. Por enquanto temos dois pontos negativos. O primeiro, baixa liquidez. Segundo, ele vem perdendo para o IFIX. Mas agora vamos entrar, nem tudo está perdido, né? Agora vamos entrar dentro do portfólio do fundo imobiliário para a gente saber onde que ele investe e qual a quantidade de ativos que ele possui participação. E temos que o MORE11 é um fundo de fundo, ou seja, ele compra cotas de outros fundos imobiliários. Em sua carteira tem mais de 23 fundos imobiliários, conforme você está vendo marcado aí na tela. É um dado bem importante, né? Bem interessante, é que o fundo imobiliário está bem exposto ao setor de logística, que pega aproximadamente 13% dos fundos imobiliários. Temos aqui fundos de CRI, que pega aproximadamente 25%. Temos aqui de lajes comerciais, que pega aproximadamente 23%. E fundos estruturados, que pega aproximadamente 10%. O restante está distribuído conforme você está vendo aí na tela. Ou seja, é uma boa diversificação quando a gente fala de segmentos de ativos. E isso, logicamente, é bom para o cotista. Nós vamos entrar dentro do valor patrimonial do fundo imobiliário, que eu quero te mostrar essa evolução, na verdade essa desevolução de valor patrimonial do fundo imobiliário. Haja vista que quando ele começou em janeiro de 2020, temos aí o seu valor patrimonial por cota de R$ 100. E atualmente estamos aí um valor patrimonial por cota de aproximadamente R$ 87, uma desvalorização de quase 13%. E isso, logicamente, também é um ponto negativo. Mas agora vamos entrar em um dado que todo investidor de longo prazo gosta. Isso aqui, quanto que o fundo imobiliário vem entregando para o seu cotista. E temos que desde o início do fundo imobiliário, ele vem distribuindo dividendos ao seu cotista. Eu coloquei esse histórico aqui só para te mostrar o seguinte, um tempo atrás ele pagava aí com os rendimentos e uma parte bem expressiva de ganho de capital. Você pode ver, em junho, julho e em agosto de 2021,
ele teve uma parcela bem expressiva de ganho de capital. E com o tempo, ó, isso veio diminuindo, porque com a taxa Selic subindo, né, o CDI subindo também, os fundos imobiliários tendem a cair e fica mais difícil de um fundo imobiliário fazer aí ganho de capital, ou seja, comprar as cotas em um valor e tentar vender por um valor maior. Como fica mais difícil para ele ter esse ganho de capital, logicamente ele paga um pouco menos, pelo menos essa é a expectativa, né? O fundo paga um pouco menos e por conta disso as suas cotações também tendem a cair. Não à toa, né? Temos aí que desde maio de 2020 esse fundo imobiliário tem uma desvalorização de mais de 30%. Mas, jogando os dividendos no Mori 11 em uma porcentagem, temos que nos últimos 12 meses ele pagou R$ 8,45, o que dá um dividend yield de mais de 13%. Já em relação à sua liquidez, é isso que eu queria frisar. Como a gente não tem o histórico de longo prazo, que eu gostaria que a gestora colocasse isso no relatório gerencial, que eu acho bastante importante aí para o seu cotista, temos aqui, ó, uma liquidez diária de aproximadamente 4.500 negociações. Ou seja, o Mori 11 atualmente está com uma baixa liquidez. Tem poucas pessoas comprando cotas e tem poucas pessoas vendendo suas cotas. Um detalhe bem importante é que ele possui um patrimônio líquido beirando aí os 200 milhões de reais. E eu sei que tem investidores que não gostam de fundos imobiliários pequenos, né? E quando eu digo pequeno, eu estou me referindo a um patrimônio líquido inferior a 1 bilhão de reais. Atualmente, o seu valor patrimonial por cota está em R$ 87,51, mas ele está sendo negociado a R$ 64,49. E quando a gente divide o valor que ele está sendo negociado pelo seu valor patrimonial, temos aqui um PVP de 0,74. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando está abaixo de 1, ele está sendo negociado, ó, por um valor menor do que o seu valor patrimonial. Quando isso aqui está 1, quer dizer que está o mesmo valor. E quando está acima de 1, quer dizer que está mais caro. Nesse caso, ó, está em 0,74, ou seja, está abaixo de 1. Não à toa a gente vê aí, ó, ele está sendo negociado a menos do que ele vale, aproximadamente 26%. E agora que eu já te falei todos os dados mais atualizados e mais relevantes do Mori 11, vou compilar aqui para você todos os pontos positivos e negativos para a gente ver se vale a pena investir no fundo imobiliário Mori 11. Mas, cara, eu não acredito que você chegou até aqui e não deixou pelo menos um like aqui no vídeo, né? Então, enquanto você vai deixando o seu like aqui no vídeo, vou entrar nos pontos positivos. E, ao meu ver, esse fundo imobiliário atualmente tem apenas 2 pontos positivos. O primeiro, quando a gente vê a questão dos dividendos, temos que nos últimos 12 meses ele entregou mais do que 8% de dividend yield. Bem mais, né? Entregou mais de 13% de dividend yield. O nosso segundo ponto positivo tem a ver com o seu preço, porque quando a gente divide com o seu valor patrimonial por cota, temos aí um PVP de 0,74, ou seja, um desconto de aproximadamente 26%. E agora vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que quando a gente compara a performance do fundo imobiliário em relação ao seu valor de mercado mais os seus dividendos, ele vem perdendo o prefix. Mas como a gente está vendo aí altas consecutivas da taxa Selic, é muito normal um fundo de fundo perder para o IFIX. Eu acredito que todo fundo de fundo esteja dessa forma. O nosso segundo ponto negativo é em relação à sua liquidez. Temos aí que o fundo conta com atualmente aproximadamente ali 15 mil cotistas. E quando a gente viu a sua liquidez, na minha opinião, foi uma liquidez extremamente baixa. E com isso, se você quiser comprar ou vender cotas do Mori 11, pode ser que demore um pouco. O nosso outro ponto negativo tem a ver com a redução do seu valor patrimonial. Quando ele começou a ser negociado, seu valor patrimonial por cota estava em R$ 100 e atualmente está com cerca ali de R$ 87. Ou seja, ele teve uma desvalorização de patrimônio de aproximadamente 12%. O outro ponto negativo é o seu patrimônio líquido, que é bem inferior a 1 bilhão de reais. Ele está beirando ali os 200 milhões de reais. E eu sei que tem muitos investidores que não gostam de investir em fundos imobiliários pequenos. O nosso outro ponto negativo é em relação à taxa sobre taxa, mas isso é inerente a qualquer fundo de fundo. Ou seja, quando ele investe ali em cotas de outros fundos imobiliários, aqueles fundos imobiliários descontam as próprias taxas para passar o rendimento para esse aqui. E esse aqui, o Mori 11, também desconta as próprias taxas. Por isso que vários cotistas não gostam de investir em fundo de fundo. O outro ponto, que não chega a ser nem positivo nem negativo, esse aí fica ao meu cargo, é que quando eu olho
os fundos imobiliários que esse aqui possui participação, lembrando que isso aqui é a minha opinião, ali dentro, a maioria daqueles fundos imobiliários eu não gostei ou eu não conheço. Por conta disso, quando eu levanto todos esses pontos, seja os positivos, seja os negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Quando eu gravei o primeiro vídeo falando a respeito do Mori 11, naquela data, na minha opinião foi que o Mori 11 não vale a pena. E essa opinião permaneceu. Nessa análise atualizada, na minha opinião, o Mori 11 não está valendo a pena. E aqui em cima eu estou falando a respeito de outros assuntos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para você não perder mais vídeos como esse. Fico por aqui e até mais.